Muitas pessoas, elas chegam em algumas fases da vida e elas vão, e o próprio movimento vai fazê-las questionar quem elas são. E quando você tá num trabalho que tá gerando um cansaço, um burnout, você vai te fazer se questionar se aquele ali é o teu lugar, se aquele ali é o teu movimento. Então, esse é um movimento que você não toma nenhuma decisão. O que você verificou que diferencia um profissional que constrói um legado, que realmente faz com que o nome trabalhe por ele mesmo, de quem só ocupa cargo? Porque tem aquela galera que fica ali uma vida inteira ocupando um cargo, mas ela nunca vai conseguir uma ascensão pelo nome, por aquilo que fez, porque ela nem sequer construiu esse legado. O que você vê que diferencia uma pessoa de outra? Porque se for só pra provar aqueles que você pode fazer... Estar no palco só por estar no palco? E aí, né? Exato. Ou se você quer chegar lá para que todos que estão abaixo de você cheguem junto. Eu acho que essa diferença faz todo sentido no final das coisas. Porque chegar lá, você vai chegar. Se você quiser, não tem nada que impeça o ser humano, né? De chegar onde ele quer chegar. Mas é o como você vai chegar lá. E por que você quer chegar lá. Qual é o custo? Estamos iniciando mais um programa do nosso quadro do Empreendecast aqui na Prospere. Gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre reputação, sobre posicionamento, sobre carreira, transição de carreira. Se você tá pensando assim, ó, cara, eu queria mudar o que eu faço. Eu tô fazendo isso há 15 anos, mas não sei nem por onde começar essa transição. Esse podcast é para você e eu te convido a nos assistir até o final, porque vão sair dicas valiosíssimas daqui, que olha, tem gente que paga caro para ouvir o que a gente vai falar aqui nessa mesa, hein? Então, fica conosco até o final e eu não posso deixar de agradecer a minha convidada, Janaína. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada por aceitar o meu convite. Renata, obrigada por você ter feito o convite. E aceitar só é um presente de Deus para nós, né? A gente estava conversando agora há pouco aqui, eu digo, Deus, ele não conecta pessoas, ele conecta propósitos. Então, muito obrigada pelo convite e que a sua audiência possa realmente aproveitar esse momento aqui com a gente. Eu sempre falo para quem nos assiste, né, que é muito mais fácil aprender com quem já viveu do que ter que passar pelos problemas e aprender com o seu próprio erro. Então, eu sempre convido as pessoas a assistirem, porque a maioria das pessoas que eu trago aqui tem anos de experiência. E esse também é o teu caso, né, Jana? Mas antes da gente entrar na tua experiência profissional, eu queria saber quem é a Janaína? Eu digo que eu sou uma pessoa apaixonada pelo conhecimento. Eu sempre, sempre que eu me movi, desde que eu me conheço, Renata, por gente, eu sempre me movi pelo conhecimento, pelo aprendizado, porque eu queria não conhecimento só para compartilhar, eu queria para aprender, para evoluir. Então eu digo, eu sou uma pessoa em constante evolução, eu sou uma aprendiz da vida, eu aprendo com tudo e com todos o tempo todo. Até mesmo com as pessoas que nos desafiam, a gente aprende, né? E eu sou uma aprendiz, a minha essência, ela é, dentro desse lugar, ela é muito genuína no aprendizado. E eu acredito que com todo esse movimento, eu digo, um dos dons e talentos que Deus acabou me entregando foi o compartilhar, porque eu entendi que compartilhando eu aprendia mais, né? Você sai daquele modo só do conhecimento pelo conhecimento, eu adquiri inteligência, mas eu fui construindo a minha sabedoria dentro do meu conhecimento, porque o conhecimento, hoje ele não é mais diferencial, depois da pandemia ele horizontalizou. Então, você pode buscar conhecimento hoje de diversas formas, mas quando você constrói, aquilo que eu falo, né, de autoralidade, o teu conhecimento de forma autoral, pelo que você acaba se desafiando, se desenvolvendo, você passa às vezes pelo deserto, às vezes você tem os insights, tem pessoas que te entregam presentes na vida, que eu digo assim, são presentes de Deus e vão fazendo com que o teu conhecimento se torne uma sabedoria. E eu sempre acreditei que quanto mais eu compartilhasse, mais eu aprendia, não só sobre o conhecimento, mas sobre mim. Então eu digo assim, a minha essência é essa. É ser um aprendiz. É ser uma lifelong learning na vida. Que demais, Janaína. E como que iniciou essa história de Janaína agora vai mentorar, vai ajudar pessoas a se encontrarem nessa transição de carreira, vai ajudar essas pessoas a entender o momento, né? Porque eu acho que todo mundo que está pensando em transitar de um momento para outro,
às vezes ela não sabe nem por onde né? começar. Quando que começou essa fase na sua história? Bom, eu vou voltar um pouquinho o tempo para te contar essa história, porque essa história ela tem valor para sua audiência. Pode ser? Claro, com certeza. Bom, primeiro eu vim de uma carreira executiva em ascensão. Eu sempre o meu nome trabalhou por mim, a minha reputação foi trabalhando por mim. Eu só lembro de uma única vez que eu fui buscar emprego porque eu queria comprar batom. Isso eu escrevo no meu livro, né? Mas eu vim de carreira executiva, eu queria ser secretária e eu achava aquilo lindo, né? O servir para mim, ele é genuíno. Mas quando eu entendi que tudo que eu fazia é o que eu faço hoje, né? Eu vim numa construção, hoje, desde a minha transição de carreira, são 20 anos. Quando eu fui executiva de associações empresariais do Estado de Santa Catarina, da Federação dos Contabilistas do Estado durante muitos anos, e fui head da área comercial do Porto de Itajaí. Então, da Câmara Internacional de Comércio, porque a minha primeira formação é comércio exterior. Olha. Então, nessas minhas transições, eu sempre fui transitando a convite das pessoas. Por isso que eu sempre falo, faça o seu nome trabalhar por você. Que o que é isso? Reputação. E eu fui construindo a minha reputação sempre de uma maneira muito integral com aquilo que eu sou. Então, isso fez com que as pessoas fossem me convidando. Só que aí eu recebi um convite para ir para São Paulo, para trabalhar no mercado financeiro. E eu sou péssima em matemática. Só que eu fui entender lá na frente que o que eles queriam era aquilo que eu tinha de mais genuíno, que era a minha rede de relacionamento. Então eu tinha uma maneira de construir aquele caminho. Quando eu fiquei 6 meses lá, eu conheci meu primeiro coach. E foi lá que eu entendi que eu estava num caminho diferente do meu centro de força, dentro daquilo que eu tinha potência. E foi ali que eu comecei o meu processo de transição. E aí eu sempre falo, tá, Renata? O processo de transição, ele não começa da noite para o dia. Ele é um processo que precisa ser planejado. E que eu vejo hoje muitas pessoas, com o advento da internet, do marketing digital, elas se aventuram em mercados que elas não conhecem. E eu fui para o mercado do conhecimento, né, dentro desse meu caminhar, e aí eu planejei todo o meu desenvolvimento, eu voltei para o Porto, né, voltei para minha área e comecei a planejar minha carreira. Ali eu fiz algumas formações na área do coaching, que foi quando eu comecei. Eu fiz 4 escolas. Depois dessas 4 escolas, eu planejei que eu ia fazer, eu ia me aperfeiçoar dentro do mercado do comportamento humano e desenvolvimento humano, que era onde eu tinha potência, que eu sempre fui do humano. Né, eu acredito nisso, na essência, nessa descoberta. Só que eu também tinha um outro diferencial, que eu conseguia ajudar as pessoas a profissionalizar o conhecimento e a comercializar esse conhecimento. E aí eu me aperfeiçoei na área da psicologia, da neurociência do comportamento, aí fui me aperfeiçoando, fiz um MBA em gestão de negócios, aí eu fui fazendo outras formações, fiz uma formação em co-hunting para entender tendências de mercado, porque eu sempre gostei, né, de olhar para onde o mercado está indo, e quando você estuda comportamento, as mudanças, né, são feitas por pessoas, então você começa a aprender isso. Aí eu vi que eu tinha uma outra habilidade, eu pegava um livro, um conhecimento, eu transformava isso numa ferramenta, eu fui fazer uma formação em design instrucional, fiz uma formação em relações públicas, uma graduação, né, uma das 3 que eu já fiz, e aí eu fui me aperfeiçoando. E na pandemia, antes da pandemia, eu tinha ido fazer uma formação em Blanquerna, na Espanha, em personal brand. E muita gente acha que marca pessoal, gestão de marca é simplesmente a orquestra, a vitrine, e não é. Então eu fui buscando o meu conhecimento, tanto que eu digo assim, o conhecimento hoje que eu tenho são fios invisíveis que se conectam e que eu consigo transformar isso ajudando outras pessoas, que eu entendi que a minha potência era potencializar outras pessoas. Não era só criar o meu movimento, mas era ajudar as pessoas a criarem seu movimento. Então quando eu fiz essa transição, eu fiz uma transição planejada. E que é isso que eu convido as pessoas a fazerem. Então, você pode, né, hoje eu atendo muitos executivos, empresários, enfim, ajudo nessa questão da governança de marca. E aí eu ajudo eles a entenderem que existe um processo até chegar no caminho que eles querem. Pode ser, às vezes, um processo mais rápido, pode ser um processo mais longo, mas você tem que estar preparado para essa transição, porque muitas vezes ela não é só uma transição de carreira, às vezes ela é uma transição de vida, às vezes ela é uma transição de você se entender no seu novo movimento. E aí foi onde eu comecei a fazer isso. E eu já vinha do mercado do conhecimento, porque eu era uma estudiosa, então esse povo, tanto o veterano quanto os mais novos, eu tenho, né, estive muito presente nesse mercado. E aí foi onde eu entendi que a minha força era no conhecimento. Então eu disse assim,
não adianta você pegar um conhecimento, várias formações e fazer uma colcha de retalhos. Eu digo que você precisa entender a sua mensagem, você precisa entender a tua potência para construir o teu caminho. E eu vejo que muita gente começou a seguir manada. O mercado estava indo para o coach e para o coach. O mercado estava indo para mentoria, para mentoria. E eu faço mentoria há 20 anos. Tem diversos cases. Então, não é da noite para o dia que aconteceu. Eu fui também me ajustando nos meus processos e você tem que se entender como um negócio, como um ativo estratégico. E aí fazer com que o seu nome, além de tudo, trabalhe por você. Porque você tem que estar ali o tempo todo, você tem que vender, você tem que fazer marketing, você tem que fazer muitas coisas, mas como fazer isso de uma forma muito assertiva? Então, eu vejo que hoje as pessoas que buscam a transição, Renata, às vezes elas estão muito num burnout, estão num processo interno que elas não entendem qual é o momento delas. Então, eu ajudo as pessoas a entenderem esse momento, alinharem tudo isso e construírem essa transição de forma assertiva para o mercado que elas quiserem, porque eu não atendo só gente do mercado do conhecimento. Eu atendo atores, atletas, gente do cinema, eu tenho N cases. E aí eu vejo que cada um tem uma potência que, bem direcionada, ela chega aonde ela quer chegar, né? De forma assertiva. Nesses anos todos aí, acompanhando executivos, né? O que você verificou que diferencia um profissional que constrói um legado, que realmente faz com que o nome trabalhe por ele mesmo, de quem só ocupa cargo? Porque tem aquela galera que fica ali uma vida inteira ocupando um cargo, mas ela nunca vai conseguir uma ascensão pelo nome, por aquilo que fez, porque ela nem sequer construiu esse legado. O que você vê que diferencia uma pessoa de outra? Eu acredito que o que mais diferencia, a gente falou isso no início, são pessoas. Porque o mercado é feito de pessoas, para pessoas e por pessoas. Então, quando você coloca as pessoas no centro do processo, né, principalmente você que é um executivo, é um CEO, um C-level, é um profissional que está ali dirigindo um negócio, empresa, enfim, se você entender que as pessoas é que fazem o grande movimento da engrenagem, você tem muito mais resultado. Porque liderança não é sobre você, sobre poder. É sobre você empoderar pessoas. E eu acredito que os grandes líderes, os grandes C-levels, né, os profissionais aí de mercado que estão, eles são pessoas que realmente empoderam outras pessoas. E é aí que a engrenagem funciona, é aí que você constrói legado. Porque de nada adianta você subir o topo da sua montanha, chegar lá nesse topo e olhar para trás assim, tá, o que eu construí? Tem uma frase de São Francisco de Assis que eu uso muito e eu gosto, que essa frase, há muitos anos atrás eu li e eu trago ela para a vida, que diz assim: cuide da sua vida, porque talvez ela seja o único evangelho que as pessoas irão ler. E o que Jesus Cristo fez? Ele só Né? viveu a vida Só viveu a dele. vida deles, ele deixou um legado. Então, quando a liderança ela é construída de uma maneira não altruísta, mas que ela é do servir, que ela é uma liderança que ajuda as pessoas a se desenvolverem, a se potencializarem, você vai ser um líder lembrado, você vai ser uma pessoa lembrada. Então, como eu digo, não adianta você apagar o brilho do outro para acender o seu. Quanto mais você acende o brilho das pessoas, mais você acende o seu. E é isso que eu acredito, que grandes executivos, grandes profissionais que se destacaram no seu mercado e se destacam, são pessoas que empoderam outras pessoas. Então, não é sobre o poder, é sobre você empoderar outros. E às vezes, e isso é bem interessante de ser dito, porque tem muita gente que vai nos ouvir e eu te convido à reflexão mesmo. Exato. Pra que você quer chegar no topo? Uhum. Por que você quer chegar lá? Né? Porque esse porquê faz todo sentido de todo o restante. Porque se for só para provar aqueles que você pode fazer, Estar no palco só por estar no palco? e aí, né? Exato. Ou se você quer chegar lá para que todos que estão abaixo de você cheguem junto. Eu acho que essa diferença faz todo sentido no final das coisas, porque chegar lá você vai chegar. Se você quiser, não tem nada que impeça Que um ser impeça. humano, né, de chegar onde ele quer chegar. Mas é o como você vai chegar lá e por que você E quer qual é chegar o lá. custo disso? Né? Qual é o que você vai pagar para conseguir chegar? Porque tem gente que não mede os custos, que não analisa os custos desse chegar no sucesso. E sucesso, é claro, que é diferente para cada uma das pessoas, né? Mas quando o sucesso é alcançar o topo financeiro, o cargo mais alto de uma empresa, você tem que analisar muito bem quais são as suas ações para chegar lá, porque senão você vai chegar sozinho. E aí é que nem você disse, né? Do que adianta estar no topo da montanha
montanha Sim, e sem se ninguém para comemorar. é. Tem um filme, que é um livro, na verdade, que eu assisti, que o cara morre no final e ele fala uma única frase: a felicidade só vale a pena se for compartilhada. Compartilhado. Ninguém é feliz sozinho, gente. Sem Não. compartilhar com ninguém, isso não Isso é existe. exatamente, é o conjunto. Eu vou voltar numa coisa que Uhum. você falou que eu acho que é importante. Você perguntou qual foi o momento que eu percebi da minha transição e você falou uma coisa bem importante. A gente passa uma vida inteira não entendendo a nossa identidade. Uhum. Né? Eu digo assim, a sua essência tem raízes, tem valores, né? Tem aquilo que é mais genuíno seu. Muitas pessoas, elas chegam em algumas fases da vida e elas vão, e o próprio movimento vai fazê-las questionar quem elas são. E quando você tá num trabalho que tá gerando um cansaço, um burnout, você vai te fazer se questionar se aquele ali é o teu lugar, se aquele ali é o teu movimento. Então, esse é um movimento que você não toma nenhuma decisão. A única decisão que você pode tomar é dar um passo para trás, buscar um profissional que te ajude a ter essa clareza Uhum. antes de você pensar na sua transição. Porque a transição, às vezes, pode ser uma transição de vida, pode ser uma transição de carreira, pode ser uma transição de país, pode ser uma transição de CLT para um negócio, ou de, Uhum. né, de um cargo público para CLT, que eu tenho muitos cases, né, nesse sentido também, de muitos profissionais que fizeram transição, e quanto mais você busca um profissional sério, que vai te ajudar a ter clareza e não te dizer assim, ó, você tem que fazer isso, porque o objetivo do processo da mentoria é te guiar naquilo que você tá vivendo. Tanto que eu fiz uma das minhas formações em análise de discurso, de semântica, porque eu preciso traduzir muito rápido o que as pessoas falam, né? Então, você tem que estar entendendo o que ela está te trazendo, porque uma das coisas que me diferencia é que eu saio de mim para entrar no processo do cliente. Então, eu sou uma pessoa assim, ó, digo, meu processo não é o mais rápido, ele não é um processo raso, ele é um processo profundo, onde você vai olhar realmente para quem você é, o que você faz e como você vai comunicar tudo isso, independente a fase onde você está. Eu tive um cliente, um CFO de uma empresa aí bem conhecida no mercado, a multinacional, que ele queria fazer uma transição de carreira e a gente percebeu nessa primeira etapa que ele tinha dois valores e ele tinha uma Uhum. personalidade, ele era voltado à liberdade, à autonomia, e quando ele trouxe um valor segurança eu fui entender o que significava aquilo. E quando eu fui entender, tinha a ver com questão financeira, porque ele tinha um padrão de vida alto e ele queria manter isso para a família, Uhum. e ele tinha, o valor principal dele era a família. Então eu fiz uma outra estratégia para ele. E isso é uma das coisas que me diferencia nos meus processos. Às vezes você chega com um objetivo e às vezes eu vou te mostrar um melhor caminho para você chegar onde você quer chegar. E hoje, dentro da estratégia que eu fiz dele, a gente fez uma outra transição de cargo dentro da mesma empresa para ele ter a liberdade de fazer as duas coisas sem perder aquilo que era essencial para ele. Né? Então, quando eu vou guiando esses processos, é muito importante você estar olhando para esse profissional, ter o cuidado. Porque eu posso chegar com desejo, mas às vezes eu não tenho perfil para aquilo ali. E às vezes Uhum. eu, como mentora, preciso dizer. E eu já disse, Sim. já tive N possibilidades de aceitar projetos que eu ganharia muito dinheiro. Uhum. Mas não seria genuíno e não seria, a pessoa não precisaria do meu trabalho. E você, como mentor, você tem que dizer assim, ó, você não precisa do meu trabalho, mesmo eu precisando ter resultado no meu negócio, tá? Você tem que ter esse caminho também de dizer, olha, não é o teu momento. Então, os processos de transição têm que ser feitos com muita sabedoria e muito Uhum. cuidado. E é isso que eu faço, que eu busco, né, fazer. E eu tenho esse cuidado com o outro, porque é o sonho dele. Com E às certeza. vezes ele está num momento que é uma crise de valor, que às vezes a empresa que ele está negociando esse valor internamente, às vezes Uhum. pode ser um momento de ruptura, ou que ele quer crescer, que ele quer fazer uma carreira internacional. Então, tu tem que ter muita empatia e ao mesmo tempo muito discernimento para conduzir um processo assertivo, tá? E isso é o que eu busco fazer. Vou acertar sempre? Nem sempre, mas a grande maioria desses 20 anos de mercado, graças a Deus, eu tenho clientes me indicando o tempo todo. Mas eu tenho esse cuidado com o meu cliente, com as pessoas que chegam até mim, porque é importante, Ah, sabe? não tenho Eu não dúvida. negocio a minha humanidade Até no porque processo. transição de carreira é um momento de
muita pressão sobre qualquer ser humano. Uhum. Eu passei por esse processo também de transição, eu não fui acompanhada, até me lembro que eu fiz uma única sessão de acompanhamento com a Gabriela Gesser, vou mandar um beijo pra você, Gabi. Você foi essencial na minha vida no sentido. É muito Ela bom também isso. hoje ela é coach comportamental, focada no Uhum. comportamento. E eu fiz uma única sessão com ela na época, porque eu tava aquele sentimento de vou, mas não vou, tô com medo, porque financeiramente falando eu era bem remunerada. E Sim, aí você sair disso e aí você fica na incerteza de será que eu consigo lá na outra área conseguir alcançar as mesmas coisas? E a Gabi fez eu enxergar o potencial que existia em mim e que Uhum. não era para ficar só como potencial, e era para virar potência, Potência. que é aquilo que você falou várias vezes durante É. a nossa conversa. E eu queria que você pudesse falar sobre isso. Como que quem está nos ouvindo pode se fazer uma autoanálise e entender onde é que está a potência dela? Porque é muito difícil, às vezes, para a pessoa sozinha enxergar a sua potência. Geralmente é difícil, porque quando você entende a sua potência, você vai entender que você tem sombras, que você tem vulnerabilidade, você tem pontos cegos, e você precisa encarar, muitas vezes, algumas questões que estão ali te impedindo de você viver essa potência, eu digo, ao máximo, naquilo que o Criador fez com que a gente tivesse. Tem muitos exercícios que você pode fazer, mas eu sempre digo assim que desde a sua infância até os dias de hoje, tem coisas que são muito genuínas em você, que Uhum, você faz do seu jeito único. E quando você olha para trás na sua vida, o que você vivenciou de positivo e negativo, que você pode construir uma linha do tempo, tá? Nessa linha do tempo, você pode colocar datas, marcos, né? De fases positivas e negativas na sua vida, sejam pessoal ou profissional, e você começa a olhar quais foram os aprendizados, o que eu aprendi sobre mim nesse movimento aqui, onde eu estava. E você começa a enxergar padrões, né? Valores, você começa a enxergar, poxa, eu fazia isso aqui assim, aí eu continuo fazendo isso. Lembra que eu falei pra ti que o conhecimento é o que me move? uhum, Desde que eu me conheço por gente, meus irmãos diziam assim, vamos sair, eu ficava em casa porque eu queria aprender. Eu tinha uma sede por aprender, por livros, tudo. E eu não queria livros de romance. uhum. Até tem um lado bom, tem um lado ruim, né, nessa história. Mas eu sempre gostei de livros técnicos, porque eu tinha sede por aprender. Então, já desde a minha infância, eu já fazia isso. E hoje eu faço exatamente o que eu já fazia para os meus diretores quando eu fui executiva deles e o que eu já fazia com os meus amigos. Então, todo mundo me procurava. Janaína, me ajuda a fazer um currículo, me ajuda a pensar na minha carreira, me ajuda nisso, me ajuda a... Eu treino executivos, né, dentro do Media Training, né? Como é que não é só você fazer entrevista, mas como você constrói estratégia narrativa alicerçada à tua essência, à tua potência. E aí você vai enxergando pontos que é só teu. E eu sempre digo assim, você, ao longo da sua vida, você pode encontrar algo que você tem muita paixão e muita excelência para o que te move. E hoje eu falo de carreira, de marca pessoal, de negócio o que eu faço hoje, eu já vivia lá atrás porque eu praticava comigo. Então, Uhum. networking, toda a gestão do networking, a gestão do conhecimento, tudo isso, eu fui aprendendo porque eu tinha sede para mim. E Uhum. aí isso foi me transformando. Então, quando você olha esses padrões nessa linha do tempo, você vai começando a olhar. O ideal é quando você faz isso com uma pessoa que não vai olhar só essa linha do tempo, que vai te ajudar a entender a essência da tua marca. Né? Aquilo que é mais profundo, que é a raiz, que é o que Uhum. vai te guiar para construir, né, todo o restante. Então, quando você já começa a olhar para isso, você sabe como você faz alguma coisa. E aí, depois que você entende isso, tá, como é que eu vou comercializar, né, vou transformar isso num negócio, vou Uhum. vender, né? E o terceiro ponto, eu digo, seja apaixonado. Seja apaixonado que ao ponto de você inspirar pessoas e quando você tem paixão por algo, você inspira. Quando você inspira, você influencia. E quando você influencia, você vendeu. Entende? Entendi. Então, assim, não adianta. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu passo horas estudando, eu passo horas desenvolvendo ferramentas, eu passo horas olhando para os projetos dos meus mentorados, melhorando e ajudando eles a construírem essas pontes para onde eles querem Uhum. chegar. Mas se você olhar para esse lugarzinho da sua infância até aqui, você vai ver muitos sinais. E você vai ver também sinais que te sabotaram, né? Sombras de marca ou situações que te colocaram em vulnerabilidades e ainda te colocam de forma inconsciente. Uhum. Então você precisa fazer uma gestão disso, né? Que é aquilo que eu falo, da sua presença emocional, porque não é só comportamento, tem leituras de contextos,
E você aprendendo a ler o contexto e ajudando a pessoa a entender os processos dela, não é ficar numa visão terapêutica ou ficar olhando só para o passado, que é o que eu vejo assim, muita gente, você tem que ressignificar, É perdoar pai e verdade. mãe. Cara, tá, por que que você tá aqui nesse momento? Né? Entender, ok, errei, é se perdoar e é seguir em frente, é não repetir o mesmo erro. E eu vejo que as pessoas ficam muito lá atrás. Uhum. Então, quando você vai sentar para olhar, né, essa potência, entenda que você já é uma potência de Deus. Então, entendendo isso, você já começa a entender que a sua identidade não vem das pessoas. Sim. Não, o que te aconteceu não te define como identidade. Então, você precisa ir construindo isso. E é isso que eu digo assim, é o primeiro passo para você olhar para você de forma genuína, de forma a ter uma compaixão pela tua história e entender que a tua jornada que te trouxe aqui, mesmo os momentos que te fizeram deserto, né, que te desafiaram, também te trouxeram por alguma razão aqui, É tá? verdade. E elas vão te levar para algum lugar que faça sentido para sua jornada. E aí a gente não pode olhar para os modelos que estão no mercado. Eu vejo pessoas e profissionais que pegam toda a reputação construída, amassam, eu não quero mais isso, porque elas estão às vezes estressadas no burnout, ou passaram por alguma situação estressante, e elas apagam da memória delas aquilo que trouxe força para elas e que vai gerar força para dar o próximo passo, para dar o próximo impulso. E eu vejo que as pessoas se perdem aí. E quando você vai fazer uma transição, você não pode negar a tua construção, Uhum. porque é ela, de forma genuína, que pode te levar a olhar para o seu futuro, para o seu presente, olhando para caminhar para um futuro que faça realmente sentido para ti. Né? Sair dessa visão de que o mercado está indo para esse lado, eu vou ganhar muito dinheiro, eu preciso muito, muito dinheiro. O dinheiro você faz quando você está nessa potência, Uhum. Porque o dinheiro é basicamente. uma consequência, né? Se a gente entende que o dinheiro é só uma energia acumulada daquilo que eu realmente acredito e entrego com verdade, ele vira uma consequência muito natural de um Sim, trabalho. Mas eu acho que é isso que é atuar na potência, é fazer algo sem pensar no dinheiro, porque o dinheiro ele vai acontecer nesse processo, mas o foco sempre está no porquê que eu faço aquilo, não na consequência daquilo que eu tô fazendo agora. também. Eu posso fazer um Com ajuste? certeza. Que aí também é um outro engano das pessoas. Nós temos que entender que nós somos um ativo também. Nós somos um negócio. A grande, entender, ok, você entendeu a sua potência, você entendeu o seu porquê e o para que você quer fazer aquilo, você vai entender esse como eu vou fazer isso, como é que eu vou entregar isso. E a gente precisa se entender como negócio. Então, a gente precisa, assim, também entender que dinheiro não nasce em árvore, que dinheiro é uma energia. Só que se eu trabalho toda essa presença emocional, eu posso construir a minha camada visível também com metas, com objetivos, tudo que eu preciso gerenciar isso como um negócio. E claro, se eu tenho paixão por aquilo que eu faço, entrego de forma genuína, o resultado automaticamente vai aparecer. Porque é a tua reputação que faz o teu resultado. É as pessoas comprarem você que faz o teu resultado. Então, assim, eu não venho aqui, eu não comprei a Renata só porque ela tinha podcast. Eu achei um convite genuíno, eu digo, vou lá. E eu pensei, que interessante. E eu confesso pra ti que é tanta gente que às vezes a gente não lembra. Eu disse, não, vou lá. Eu perguntei pra ti, deixa eu ver teu podcast. Aí eu vi, achei legal. Mas assim, você tem que se entender como um empreendimento. Sim. Empreendimento precisa ter meta? Precisa comunicar. Mas é o como você vai fazer tudo isso partindo de uma essência que é tua. Não de uma necessidade. E a maioria das pessoas atuam por necessidade e desejo. É Por verdade. defesa e por Com ataque. certeza. Né? O cérebro tá ali o tempo todo. Então, quando você constrói uma presença genuína, que você é intencional nas coisas que você faz e que você caminha com a sua luz no mundo, o resultado aparece. E eu te digo que Ô, aparece. Janaína, e quando eu acordei pra vida, eu fui fazendo as coisas só foram acontecendo na minha vida, mas de repente eu olhei para aquilo e falei assim: tá na hora de eu começar a escrever uma história nova e diferente. Eu Uhum. sei hoje que você é uma especialista no ecossistema de criação de autoridade, mas até o momento eu não fiz isso, ou eu não enxerguei isso, que eu já criei uma reputação e tudo. É possível começar a partir do momento agora, desse marco? E eu já tenho, sei lá, 15 anos de carreira, mas até o momento eu nem enxergo que eu fiz algo de muito novo, diferente, ou eu tava ali só ocupando um cargo, como a gente falou ali atrás, Aham. e a partir de agora eu quero começar a criar essa autoridade,
né? Como que você, como especialista, olha para esse profissional e entende qual é o melhor caminho? Porque criação de Tá. autoridade tem N caminhos, né? Tem quem vai defender a autoridade via rede social, tem quem vai defender a autoridade através de um livro, que você já trouxe uma Uhum. aqui, vou falar sobre ele daqui a pouco. Mas como que a Janaína, quando está dentro desse processo, consegue analisar qual é o melhor caminho para essa pessoa nessa construção? Assim, é muito relativo que cada processo, como eu te digo, cada processo que chega até mim, cada cliente que chega até mim é único. E às vezes surge no caminho, tá? Às vezes surge no caminho. Eu sou uma pessoa extremamente criativa, muito antenada com o mercado e eu tenho uma potência que eu consigo conectar as coisas muito rápido. Então, se você me perguntar sobre qualquer mercado, eu vou saber porque eu entendo muito, né, desse mercado. E aí, tem pessoas que chegam para mim querendo, eu sou especialista em PNL, eu sou especialista em coach, eu sou especialista nisso, tá? O mercado não compra isso, querido, né? Já começa por Ah, aí. A gente entender que a autoridade não é crachá, não é certificado, não é formação. Tudo isso é importante, tá? Tudo isso constrói uhum. nessa história. Mas a gente precisa unir a experiência e o conhecimento de uma forma muito estratégica. E todos nós carregamos algo que é muito nosso, que é a nossa mensagem. Então eu preciso entender a minha mensagem. E a partir da mensagem, a gente começa a construir a estratégia certa para o teu objetivo. Uhum. Eu vou te trazer um exemplo bem prático. Eu tenho um cliente meu que ele chegou com um objetivo. Ele disse assim, ele é bem conhecido na cidade. É responsável, assim, por grandes feitos da tecnologia em Florianópolis, em Santa Catarina. E eles dizendo ainda, eu quero parar de fazer palestra gratuita. Porque todo mundo me chama, eu sou uma autoridade, todo mundo me chama para fazer palestra gratuita. Eu digo, ok, tá, qual que é o teu objetivo? Eu quero fazer palestras pagas. Uhum. No processo, eu fui entendendo todo o posicionamento dele, onde ele tinha expertise, onde ele tinha essa força, qual era a mensagem que ele queria, e eu fiz uma pergunta para ele. O processo durou 8 meses, um ano. E aí, nessa primeira etapa, eu fiz uma pergunta para ele. Qual que era o objetivo dele? Dele disse, eu quero ser uma referência nacional nesse tema aqui. Uhum. Eu não falo, eu posso falar o nome também. Em ecossistemas de inovação. Eu disse, beleza. Tá, quem são as referências no mercado disso aqui? Que a gente olha mercado, eu olho tudo. Aí entendi que no mercado internacional tinha algumas referências, ele era uma referência, mas ele ainda não era tão conhecido. Tinha muita gente que falava sobre o tema, mas não tinha um posicionamento e não tinha case. E ele tinha o case de Florianópolis, né, para contar. Quando a gente foi alinhando, né, tudo isso, eu digo, tá, se eu manter ele aqui, não vou conseguir que as pessoas vejam o real valor dele. Então, eu preciso tornar ele uma referência internacional. Uhum. E ali surgiu a ideia. E ele já tinha o livro que a gente já tinha feito, né? E aí surgiu eu perguntei para ele depois no processo que a gente já tinha alinhado, eu disse, tá, qual que é o maior evento internacional da sua área? Daí ele falou para mim assim, Janaína, é o SXSW em Austin, no Texas. Eu olhei para ele, tá, e a gente tem como tá lá? Ele disse, não sei. Aí vamos olhar o site. A gente olhou o site e a gente poderia inscrever um projeto. Eu disse, deixa comigo. Tava todo em inglês. Passei o final de semana olhando e fazendo. Eu disse, já sei a solução. Inscrevi o case de Florianópolis a partir dele, dentro do sistema do SXSW. E aí, dali 2 semanas, ele liga para mim assim, Janaína, eu tenho uma boa e uma má notícia para você. Eu digo, ótimo, consegui fazer uma palestra no SXSW, fui convidado, mas só terei 20 minutos. Eu digo, ótimo, 20 minutos, uma palestra em inglês, depende da estratégia que a gente vai fazer. E ele não tinha nem Instagram, nada. Eu precisava fazer tudo muito rápido. Então a gente orquestrou toda essa presença visual, né? Todo esse caminho para que ele tivesse um antes, durante e depois, enquanto ele estivesse indo para a XSW, que gerasse uma visibilidade aqui estratégica e que lá ele conseguisse também colocar o nome dele como a segunda maior referência em ecossistemas de inovação. E a gente conseguiu isso. Então eu sempre digo assim, não é várias estratégias, é a estratégia certa no momento certo, no case certo. E aí eu vou entendendo isso. E ele tinha uma mensagem que era, né, ai, agora vai fugir da minha cabeça. O tema do livro dele era Pontes para Inovação. Eu não vou lembrar agora a mensagem dele que fala, não vou lembrar. Mas assim, a gente tinha mensagem e a partir da mensagem a gente construiu todo o restante. Quando ele voltou para o Brasil, ele fechou.
um contrato muito grande, ele fez mais 3 empresas, porque ele já tinha uma empresa, ele se tornou uma referência e as pessoas começaram a contratar a palestra dele. Então, assim, não é sobre você dizer assim, eu vou para esse mercado, mas é como construir estratégia. E cada pessoa é diferente, tá, Renata? Esse é um dos cases que eu tenho. A gente poderia ficar até amanhã contando. Mas eu sempre olho muito qual é a mensagem que você carrega. E a partir da mensagem, do teu propósito, desse alinhamento todo, olhando para o mercado, porque eu digo assim, a gente tem que olhar para o mercado, tem que olhar para onde o mercado está indo e onde é que está o gap do mercado que ninguém está atendendo. E graças a esse olhar que eu tenho, que a gente consegue construir projetos autorais. Desde um tema de um livro, desde você não ser uma cópia, um papagaio de pirata repetindo frases prontas e coisas prontas, eu ajudo a criar esse movimento autoral. Né, para cada marca que eu trabalho. E é isso que faz com que você vá construindo um posicionamento mais genuíno, mais estratégico, que você não seja mais um no mercado. E quando eu vejo que o mentorado está indo para esse caminho de repetir, de copiar, eu digo, olha, não copia porque isso não te gera reputação. Então eu construo a partir da reputação criada entre conhecimento e experiência que a pessoa teve, entendendo essa mensagem e aí construindo a estratégia certa para o movimento que ele quer. É isso que eu faço. Falando sobre palco, né? No caso dessa pessoa, ele já palestrava, ele já tinha essa experiência com o palco e tudo mais. Mas tem executivos que talvez querem começar a ser palestrantes, querem entrar para esse mundo, que ainda não tem zero experiência. Como que a gente sabe se essa pessoa pode ser palestrante ou qualquer pessoa pode ser palestrante? O que você me diz Ó, sobre eu isso? sempre digo assim, todos nós podemos dar palestras, tá? Nem todo mundo vai virar um palestrante profissional, vai viver deste mercado. Mas hoje o mercado, ele mudou. Lembra que eu disse, o conhecimento não é mais um diferencial? Então não é só eu me tornei um PhD em tal área, eu vou ser um palestrante. Não. O palestrante, ele tem que ter uma experiência, um know-how. E às vezes entender qual é o know-how que ele tem, para entender qual o mercado que ele atende, né? E como a gente pode transformar esse conhecimento, essa experiência em uma palestra, eu digo assim, que é treinável o palco, a performance de palco, a trabalhar a tua comunicação é treinável, você montar um roteiro de palestra, isso é treinável, mas o que torna você genuíno num palco, que faz com que o mercado diz assim, cara, eu quero ouvir mais desse palestrante, ele deixou sede, eu sempre digo assim, você tem que deixar sede, né? Tem que colocar um pouquinho de sal na sua palestra para deixar sede. Mas todos nós podemos ter uma palestra de sensibilização que vai vender o nosso negócio, que vai fazer com que a gente possa ter uma fala. Mas o grande diferencial é entender essa mensagem e, a partir disso, você construir um eixo de marca pessoal que o mercado diga assim: eu quero você dando palestra na minha empresa, eu quero você treinando a minha equipe. Porque palco é tudo, tudo é palco, tá? E palco é tudo. Então, entenda que isso aqui é um palco que a gente está. Então, quando eu sou convidado, por isso que eu treino muitos executivos nessa área, nessa comunicação e tal, empresários, né? Porque tem empresários que cresceram e eles não conseguem fazer isso de forma estratégica. Filhos de sucessores que estão passando pela transição e precisam criar sua identidade nessa transição. Então, quando você entende que tudo é palco, inclusive a tua família é um palco seu, os teus colaboradores é um palco que você também atua. Então, palco não é só aquele momento que eu tô lá e dei o show e saí. Então, tudo se transforma num palco. Mas se eu quero viver disso, ou se eu sou chamado para isso, eu quero monetizar esse conhecimento, essa experiência, aí pode falar comigo. Aí pode falar comigo. Então, é sobre isso. Você falou que você atende atletas, artistas, C-levels, enfim, é um leque gigante. O que você pode dizer se existe algo comum entre todas esses perfis quando o assunto é posicionamento? Quando eu trabalho carreira, né? Eu trabalho carreira com foco em estratégias de marcas pessoais, porque eu tenho uma ampla formação nessa área. Então, eu não tenho um conhecimento só de branding, enfim, eu tenho um conhecimento e uma experiência. Então, cada pessoa que chega, ela chega com um objetivo. E eu vou olhar para esse objetivo. Como eu já te disse, tem gente que diz assim, eu não posso te atender porque eu não consigo te ajudar nisso aqui. Mas quando o foco é pensar na sua marca pessoal, pensar para onde como você quer potencializar ela como um ativo estratégico da sua carreira, do seu negócio, enfim, quero potencializar isso.
o profissional que chega até mim, eu vou trabalhar em cima do projeto dele. Por isso que eu trabalho projetos de carreira com foco em estratégia de marcas pessoais. Eu tenho metodologia própria hoje. Além de todo o conhecimento que eu adquiri no mercado, eu construí a minha própria metodologia de branding executivo. Então, e não é só ferramentas, tal, eu construí uma forma de levar o meu cliente de um ponto ao outro para que a marca dele, que o nome dele trabalhe por ele. E aí eu vou construindo um plano, seja um plano de desenvolvimento para chegar lá, um plano de networking para chegar lá, porque não é simplesmente só ter um conhecimento, mas é como é que eu chego lá. Então, o que ele precisa desenvolver para construir o caminho que ele quer. Então, tem todo um processo. Então, independente de quem chega, eu vou olhar primeiro qual é o objetivo. E tem gente que eu tenho que dizer assim, olha, você não é para ser meu cliente. Eu já tive gente capa de Forbes que eu recusei porque ia contra o que ele queria e em vez de ajudá-lo, ia prejudicá-lo. E até hoje ele me manda cliente. E eu nunca atendi ele. Olha só. Até hoje ele manda cliente. Porque eu disse pra ele, olha, teu caminho é esse, não te preocupe, você não precisa mais disso. E aí a gente ganha a confiança. E é isso que faz com que a gente consiga perpetuar por tanto tempo no mercado e ter clientes trabalhando comigo assim há muito tempo. Nesses 20 anos, tem alguma transformação de carreira, transição de carreira que você acompanhou, que te marcou e que você pode, assim, olhar e falar assim, cara, essa pessoa, ela era isso e se transformou nisso, não precisa nem falar o nome dela, Tenho mas que, vários. assim... Aí você me compromete. Tenho vários, assim. Sabe o que é mais genuíno? Que cada um que chega pra mim, cada cliente que passa pela minha vida, eles ainda continuam às vezes com amigos e tal. E nas minhas redes sociais você vai ver vários depoimentos, tem uns que eu nem coloco, mas teve muita gente, assim, que foi muito legal fazer, né? Eu tenho N projetos, mas eu tenho um projeto em especial que eu vou falar pra ti, assim, que esse projeto foi um projeto de 5 anos, tá? Que a gente acha que é só tem gente que chega pra mim com um projeto pra 1 ano e eu continuo acompanhando até chegar no objetivo, né? E esse projeto foi da Mia Mamed, foi Miss Universo, mas o case dela é muito diferente. E o Miss Universo aconteceu por um acaso, por um objetivo que a gente tinha. Ela veio pra mim, a gente chama de filhos de terceira cultura. Ela saiu com 5 anos do Brasil, voltou com 25 anos. Morou em 5 continentes, uma boa formação. Ela fez toda a parte executiva dos hotéis incríveis da Globosat para Emirados Árabes e China. Ela fez a Fox Sport na Europa com os jogadores brasileiros e a força dela era a comunicação. E quando ela voltou para o Brasil, mal ela falava português. Então a gente fez todo um alinhamento da vida e da carreira dela, olhando nesse primeiro momento. E depois a gente partiu para um segundo momento. Como é que a gente vai criar uma visibilidade dela no Brasil, sendo que ninguém conhecia ela no Brasil? E aí veio um convite para ela ir pro Big Brother, mas não era perfil. E isso é muito interessante quando você aprende a dizer não para projetos que não fazem sentido. Porque nem tudo nos cabe, nem tudo é uma visibilidade estratégica. E o Big Brother não era para ser uma visibilidade estratégica para ela. Depois veio o convite ela apresentar o Réveillon de Copacabana, ela apresentou, depois ela recebeu um outro convite para fazer um filme, aí pegou Covid e não pôde ir, aí surgiu um convite para ela apresentar o Miss Universo Espírito Santo, ela foi e disseram assim, você poderia ser Miss. 5 línguas fluentes, uma menina multicultural, não era a menina mais bonita, mas era a mais bem preparada. Daí ela estava com 25 para 26 anos, né, no projeto, eu disse, esse aqui dá para trazer uma visibilidade estratégica para ti. E a gente ficou 1 ano trabalhando para que ela ganhasse o concurso. Aí desde tudo que a gente precisava desenvolver, de tudo. E ela diz assim, tanto quando ela estava fazendo a entrevista, ela lembrava de eu falando algumas coisas com ela, mas trabalhando tudo na essência dela para que essa verdade transparecesse e um posicionamento estratégico. Ela ganhou o Miss Universo 2022, ela foi eleita. Aí ela saiu de 12 mil seguidores para 174 mil seguidores. E aí, quando ela foi para o concurso internacional, a gente sabia que não ia ganhar, mas a gente criou uma outra estratégia para posicionar ela. Daí, no concurso internacional, ela ganhou uma visibilidade. Na Telemundo, recebeu convites do Bill Clinton para fazer o Hood Prize Brasil, Estados Unidos, Inglaterra e França. Ela recebeu o convite para fazer a COP 28 e 29 da ONU, para ser a porta-voz na área de sustentabilidade. Depois gerou outros convites, tanto que hoje ela tem um podcast Autonomia, que ela faz palestras e outras coisas dentro do posicionamento dela. Então, a gente
é um projeto que a gente foi construindo pouco a pouco, que tinha uma razão maior de um porquê da vida dela, porque ela já era filantropa lá na China, então a gente só alinhou tudo, convergiu tudo para criar um posicionamento, uma visibilidade que fizesse sentido para a vida dela. E não é linear o negócio, né? Então a gente acha que ela tinha os haters e era muito interessante, ela pegava com os haters e dizia assim, não, isso aqui eu preciso melhorar. Ela melhorava, conversava com os haters, no final do concurso, ela tinha mais fãs do que hater. Então assim, a gente foi construindo esse caminho. Então esse é um case que eu gosto muito de falar, porque não era sobre o dinheiro que ela tinha, a formação que ela tinha, mas era sobre o que ela queria construir de forma muito genuína. E eu tenho N projetos assim que eu sou apaixonada, né? Então, Eu acho que a pergunta que eu vou fazer agora, você praticamente respondeu ela aí, mas eu não tenho como não perguntar, porque nós estamos vivendo a era da exposição. sim. E na era da exposição, Janaína, é melhor eu me posicionar de qualquer jeito? Ou é melhor eu não me posicionar de jeito nenhum? Porque, assim, posicionamento errado é pior do que não se posicionar? Ou não se posicionar é pior do que posicionamento errado? Vamos lá. Primeiro que posicionamento, ele não acontece para o mercado, ele acontece para você. Então, quando você entende a tua essência, o que você faz, como você quer comunicar, você se posiciona para você. E posicionamento é aprender a dizer não para o que não faz sentido para você. E posicionamento é qual é o caminho que vai realmente fazer sentido na minha vida, que vai me posicionar naquilo que realmente eu sou. Como é que eu vou comunicar tudo isso? E aí você olha para o mercado. Mas eu sempre digo assim, tem muito ruído hoje. Tem muita gente nessa urgência, e a urgência, o digital fez essa urgência, a necessidade de ganhar dinheiro fez essa urgência, por isso que eu digo, não trabalhe por desejo ou por necessidade, não faça uma transição por desejo ou por necessidade, não se posicione por desejo ou por necessidade, porque você vira uma marca esquizofrênica todo dia mudando essa headline, e posicionamento não é mudança de headline, posicionamento é você construir uma autoridade que não só uma autoridade, é você ter autoridade num tema, você se tornar tão expert nesse tema que o mercado queira você para falar. Então, hoje, eu me considero uma expert em transição de carreira com foco em gestão de marcas pessoais, com projetos muito estratégicos nesses 20 anos. E antes dos 20 anos, eu já fazia isso para os meus executivos, eu ajudava eles a se posicionar. Então, posicionamento, ele não é todos os dias eu tenho que estar olhando para o mercado e criando um posicionamento novo. Ah, você tem que criar isso no teu Instagram. Eu digo, gente, o meu trabalho não cabe numa headline de Instagram. Por quê? O que eu faço, as pessoas só vão entender quando elas me encontram, quando elas passam por um processo comigo. Então, o posicionamento começa com você sabendo o que você vai descartar para você dizer assim, eu vou seguir esse caminho aqui. Eu não mudo, eu não faço, por exemplo, teste vocacional, eu faço transição de carreira e de marcas pessoais. Então, esse é meu posicionamento. E as pessoas sabem da minha reputação nessa área, porque reputação é construída no longo prazo, não no curto prazo. Então, posicionamento não é só para o digital. Posicionamento é para a vida. E você se posiciona diante da vida e a vida faz com que as coisas aconteçam. Então, você pode ter um negócio, né? Você hoje é uma empresária, você não é só a pessoa que tem um podcast, você é uma empresária, você tem um negócio, e esse negócio precisa comunicar. Só que antes de você ter um CNPJ, você tem um CPF. Então, quem é esse CPF junto com esse CNPJ? E aí você precisa construir uma estratégia que tenha a ver com você. Você precisa comunicar aquilo que tenha a ver com você, com a tua essência. E não só por uma moda de mercado. Tá? E o mercado vai se encarregar de te convidar. Não é à toa que hoje você compra profissionais que têm um conhecimento e, tipo, gostei dessa pessoa, quero mais dela, quero ouvir mais ela. Então, o mercado tem que sentir isso de você. E o que você entrega é o que vai fazer, se você vai fazer com que, se você faz uma boa promessa, uma boa entrega, dentro daquilo que você tem para hoje, o mercado vai se encarregando de te posicionando. Porque não é o que eu penso sobre mim, não é a headline que eu escrevo sobre mim, mas é o que as pessoas percebem de mim. E é o que eu consigo construir de narrativa para que as pessoas percebam o meu posicionamento. E uma narrativa, hoje, o ChatGPT ajuda, tudo ajuda, mas não é sobre isso. Eu preciso ter essa essência. É isso que faz com que as pessoas te comprem. Ou
que não Não te te compre, comprem. entendeu? Porque o posicionamento, ele pode gerar isso, né? Pode Isso. gerar pessoas que querem te comprar e pessoas que não te comprariam de jeito nenhum. Exatamente. E se você não tiver um discurso alinhado à prática, promessas alinhadas à entrega, você não cria valor de marca pessoal, né? Então, o valor de marca pessoal, essa reputação que a gente constrói, ela não começou hoje numa headline de Instagram ou de LinkedIn, enfim, ela começa muito antes. E esse entorno, né, que você construiu é que vai fazer com que as pessoas digam, ela é uma pessoa confiável. Uhum. Então, eu tenho reputação desde quando eu comecei como secretária. E eu tenho provas de pessoas que eu fui secretária lá atrás que hoje me contrataram para fazer mentoria para eles, Olha ou só. para os filhos, enfim. Então, isso é muito legal, sabe? E eu não estou dizendo que eu sou a melhor do mercado, mas eu faço o melhor com o que eu tenho de conhecimento, de experiência, de uma forma a entregar realmente aquilo que eu acredito e que vai fazer com que a potência do outro alavanque. É isso. A gente estava caminhando para o final do nosso podcast, mas eu queria que antes da gente ir para esse final, você pudesse dar um conselho para aquela pessoa que está nos assistindo e ela sente que ela está invisível para o mercado. Ninguém está vendo, né? Na cabeça dela, na percepção dela, ninguém está vendo ela. O que ela pode começar a fazer hoje para mudar essa percepção, para que o mercado comece a enxergá-la? Bom, eu sempre falo que o autoconhecimento, ele é lastro para tudo. Mas quando uma pessoa pensa assim, que ela tem ela não entende, ela tem uma disfunção nessa autoimagem, ela precisa buscar um profissional que vai entender qual é o sabotador que está ali, que Uhum. está impedindo ela de chegar lá. Eu faço essa análise, né? Tem gente que diz assim, mas eu preciso te contratar só para um projeto? Não, tem gente que me contrata para uma consultoria pontual, uma consultoria de 360 ou um projeto maior. E a pessoa se sentindo, eu quero saber o que está me atrapalhando, está me deixando invisível. Pode entrar em contato comigo, que eu vou fazer de forma genuína, a pessoa entender o que às vezes está sabotando ela, não entender essa invisibilidade que ela mesma está se colocando. Uhum. Porque a gente se coloca em algumas caixinhas. Olha só. A gente se coloca em algumas caixinhas. Então, qual é a caixinha que ela está se colocando nesse momento? E às vezes é um sabotador que está ali à espreita, Uhum. que está impedindo ela de avançar. E às vezes até questão assim, mas eu não me sinto um expert na área, eu me sinto, tenho a síndrome do impostor. Então, entender o que está ali é também extrair a tua potência, Uhum. porque até o teu sabotador tem uma potência. Olha só. Eu tenho um hiperrealizador, E que é é do muito incrível isso conhecimento. que você disse É. agora, porque para mim isso foi um problema. Agora, bem recente, Uhum, eu fiz uma mentoria para mim aprender a me posicionar um pouco melhor. Eu desenvolvi muito bem a minha comunicação ao longo dos anos e uhum, por conta dos podcasts também, né? Eu tenho mais de 200 episódios gravados. Então, eu comecei a ter uma demanda. As pessoas começaram a me encontrar nos lugares e elas falavam assim para mim: Rê, me ensina. Me ensina a me comunicar como uhum. você, a me expressar como você, a não ter medo Da cama. né, dessa ferramenta que é a câmera, porque eu conheci inúmeras pessoas, Janaína, Que nesse tem. período de podcast, que quando elas estavam comigo aqui papeando com a câmera desligada, elas eram fenomenais. E, é, Os meus olhos brilhavam de ouvi-las falar sobre aquilo que elas estavam falando. Quando a gente ligava a câmera, a pessoa parece que a trava. pessoa travava e todo o conhecimento sumia. Ao mesmo tempo que nós íamos conversando aqui, essa pessoa ia se desbloqueando e no final a gente tinha um episódio incrível. Ela assistia e depois ela me chamava e falava assim: como você conseguiu extrair isso de mim, sendo que nem eu imaginava que eu era capaz de falar as coisas que eu disse aí Uhum. pra você. E aí eu comecei a entender que realmente isso era uma potência que eu tinha. Ensinar a comunicação. Ensinar a comunicação de uma forma leve, utilizando essa ferramenta que é o podcast, porque às vezes as pessoas elas Legal. não entendem que o podcast ela é uma ferramenta também de extração de conhecimento, de criação de Perfeito. conteúdo e que traz isso de forma mais leve do que eu falar diretamente para a câmera. Aqui é um Uhum. bate-papo entre a Janaína e a Renata, em Exato. que nós estamos compartilhando esse bate-papo com todo mundo que está nos assistindo. Mas eu sempre disse para as pessoas que quem mais aprende nos meus podcasts sou eu. Deixa eu Porque ver. eu é que estou aqui ouvindo você falar, tô vendo o brilho dos teus Uhum. olhos, eu vejo a tua emoção quando você conta um case de sucesso que você acompanhou do começo até o final. Então eu É muito aprendo legal. muito, mas ao mesmo tempo eu proporciono isso para quem está nos assistindo aprender também com essas pessoas. Exatamente.
E aí eu pude ver que ali eu tinha uma potência. Mas e agora? O que que eu faço com isso? As pessoas pedem de mim, eu não me sinto preparada para ensiná-las, é bem engraçado isso. Ao mesmo tempo que eu olho e falo assim, poxa, mas eu construí uma história, são 200 podcasts gravados. Sim. Né? Então, só que como eu pego isso, essa síndrome do impostor mesmo de achar que eu não tenho capacidade de ensinar e transformo isso numa potência real para eu conseguir compartilhar esse conhecimento com as outras Bom, pessoas. primeiro é entender que sabotador que está aí te impedindo de você dar de volta, né, aquilo, o teu give back, dar de volta aquilo que você aprendeu e que você tem talvez como potência, que é a comunicação, isso é nítido, você tem uma facilidade. Eu nem sempre fui comunicadora porque eu era tímida e eu entendi o meu sabotador. E a grande maioria das pessoas, elas querem ser amadas, aceitas, reconhecidas e admiradas e pertencer. E quando eu tenho isso é porque eu tenho um sabotador ali à espreita. Mas também pegar todo esse conhecimento e transformar numa metodologia autoral, não mais o mesmo, extraindo tudo isso de você, que é algo que eu também faço, e dar essa direção, você tem condições sim de começar a replicar o que você aprendeu e ao longo do processo melhorando o teu processo. E é isso que as pessoas não entendem. A gente precisa fazer um MVP. A gente precisa fazer um mínimo produto viável, né? E entender esse movimento, entender o teu processo, é entender a tua metodologia. E às vezes, você vai fazer um curso pela internet para dizer assim, vou desenhar minha metodologia, mas ela não é autoral, porque ela não é extraída. E lembra que eu disse tudo parte de uma mensagem? Uhum. Será que eu quero ensinar comunicação? Será que comunicação é o que realmente eu quero ensinar? Tá, mas qual é a mensagem que está por trás de tudo isso que também vai potencializar a minha metodologia? Então, as pessoas precisam entender isso. Não é sobre criar um método, é sobre entender como você constrói um método autoral. E você só precisa dar os passos. Precisa entender um sabotador que está aí? Ok, mas você precisa também dar o passo para a construção da tua metodologia. Que demais, né, gente? Gente, vou contratar a Janaína. Pode contratar, vou adorar te ajudar. Incrível, né? A pessoa senta aqui para poder nos ensinar e ela nos ensina tanto que a vontade é de Obrigada. aprender mais, né? E é isso que eu busco realmente nos convidados Uhum. que vêm até aqui, é de me inspirar a ser melhor, a buscar potencializar aquilo que eu já sei que eu tenho de bom e às vezes parar de focar naquilo que eu não tenho de tão bom assim, mas por que eu tenho que focar nisso? Né? Às Exatamente. vezes a gente foca muito mais nos nossos defeitos que nas nossas qualidades, e talvez esteja aí o problema. E não é, e se eu olho que eu tenho defeito, eu tô olhando que Deus que habita em mim tem defeito, e Deus já te deu uma potência. Ele só te coloca pessoas no caminho para você despertar a sua potência em momentos que ele diz assim, tu tá pronta para despertar, você tá pronta para fazer. Não é sobre contratar um trabalho, né? É se sentir pronta. E essa potência a gente só vai despertando. Porque você já tem base, você já tem raiz, você já veio de algum lugar, você já tem um conhecimento, uma experiência. Tá, mas como é que eu transformo isso? Como é que eu profissionalizo tudo isso? Como é que eu comercializo tudo isso? Então, é essa construção que a gente precisa entender o tempo todo. Jana, para a gente finalizar, eu queria que você realmente pudesse deixar agora uma mensagem final para todas aquelas pessoas que estão cheias de dúvidas. Tem muita gente que vai assistir o nosso podcast e vai sair daqui com muito mais dúvida do que com esclarecimento. Mas é esse mesmo a função desse podcast, é colocar perguntas na sua cabeça, porque eu acredito que perguntas nos libertam de prisões invisíveis, que às vezes estão aí e você só não se libertou porque você não se perguntou. Por que que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que que eu estou vivendo o que eu estou vivendo? É isso mesmo que eu quero para o meu futuro? São perguntas que vão te fazer movimentar, né? E se colocar em movimento e sair da zona de conforto. Então eu queria que você pudesse deixar uma mensagem final para essa galera aí que vai estar cheia de perguntas na cabeça. Renata, eu vou deixar uma mensagem que eu acredito que vai colocar uma, uma pulguinha nas pessoas. E essa mensagem é uma mensagem que há muitos anos eu me deparei com ela, que é a mensagem de Nelson Mandela, que diz assim: nossos medos. Nosso medo mais profundo não é o de sermos poderosos além de qualquer medida. Nosso medo é que somos poderosos além de qualquer medida. Quem sou eu para ser brilhante, talentosa e fabulosa? Quem é você para não ser brilhante, talentoso e fabuloso? Encolher-se não ajuda o mundo. Você é filho do Criador do Universo. À medida que você liberta os seus medos, automaticamente a sua presença acontece. É sobre isso.
Então, gente, é sobre isso. Eu não tenho nem o que dizer depois desse final, sobre essa mensagem incrível. E se permita ser luz nessa terra. Se Exatamente. permita, você não nasceu para ficar apagado, você nasceu para brilhar e para iluminar o ambiente aonde você está. E às vezes você acha que Deus precisa te tirar de onde você está para você brilhar. E às vezes não. E Renata, eu quero dizer que você tem um brilho. E quando a gente compartilha o nosso brilho com o mundo, todas as outras pessoas vão querer um pouquinho desse brilho. Que você continue brilhando, que você continue dando a oportunidade às pessoas te conhecerem. Eu amei te conhecer mais Ai, obrigada. profundamente e te desejo todo sucesso. Conta comigo, que você precisar, né? Vou estar aí e muito obrigada pelo convite, né? Por estar aqui com a sua Adeus. audiência. Eu só aprendi, gente. Eu é que tenho que agradecer. E você que É. ficou até o final e conhece alguém que tem um brilho, mas que ainda tá segurando esse brilho só pra ela, que não virou uma candeia que ilumina, encaminha esse podcast pra ela, mostra pra ela que ela veio a esse mundo pra fazer a diferença e encaminha pra aquela amiga, pra aquele amigo, pra aquela pessoa que você quer ver ainda alcançando voos muito maiores. É pra essa pessoa esse podcast. E se inscreve nesse canal, porque eu tô aqui, ó, dedicando o meu tempo, a minha vida, o meu conhecimento e o meu network, tá? Porque eu tô trazendo pessoas que eu fui lá resgatar para poder vir aqui trazer conhecimento para você. Então, o mínimo que eu te peço é se inscreve nesse canal, deixa um comentário aqui para incentivar, para dizer o que você achou desse podcast e compartilha, né? Porque essa mensagem aqui, ó, todo mundo precisa ouvir. Muito obrigada e eu te vejo no nosso próximo quadro do Empreendecast aqui na Prospere. Obrigada, gente, e até mais. Obrigada. Ai, que Tadê. demais!